E aí, quarto ano, tudo bem? Quarto ano, a gente está aqui para nossa terceira e última parte da aula de história dessa sexta-feira, tá? E aí a gente vai lá pro bloco, né? Continuando no bloco 6, onde a gente vai estar falando, né, do Brasil africano. Agora a gente vai falar um pouquinho do comércio dos portugueses na África. Então a gente já falou, né, de dois povos muito importantes do continente africano, que são os bantus e os sudaneses, né? Esses povos, eles deram origem a reinos muito importantes para a história do continente africano. Agora a gente vai ver, né, qual que é a relação dos portugueses com esses povos. Lembrando, né, que esses reinos, né, que a gente viu, tanto o reino de Congo como o reino, né, de Gana, são reinos que a gente viu, né, viu um pouquinho da sua história durante o século XV, mesmo período em que os portugueses estão chegando no continente africano, tá? Então vamos ver um pouquinho, né, sobre essa relação dos portugueses com o continente africano. Bom, os portugueses buscavam uma rota marítima que os levassem às Índias. Então isso a gente já viu, né? Que os portugueses queriam, né, uma forma de chegar até o continente, de chegar, né, até as Índias, aonde, né, eles pudessem estar pegando, né, os produtos que estavam sendo vendidos lá e levar para a Europa para ganhar dinheiro. Foi em meio a esse empreendimento que chegaram e se instalaram no litoral do continente africano, onde estabeleceram contato com diversos povos da região, tá? Então, nesse momento onde os portugueses eles estavam indo rumo às Índias, eles vão, né, chegar e se instalar no litoral do continente africano, tá? Onde eles vão acabar estabelecendo contato com diversos povos da região, né, com diversos povos do continente africano. No início do século XVI, como também fizeram no Brasil, os portugueses ocuparam partes do litoral africano, onde adquiriram os produtos de comerciantes que vinham do interior. E com o objetivo de desenvolver o comércio e a exploração da África, eles também criaram feitorias na costa, além de fundarem uma companhia comercial, a Companhia de Lagos. Então, no início do século XVI, né, assim como eles fizeram no Brasil, eles vão começar, né, a ocupar o litoral do continente africano, certo? Vão começar a ocupar essa parte aqui que faz divisa com o Oceano Atlântico. Nesse local, né, onde eles começam a ocupar, eles vão começar, né, a ter contatos com comerciantes que vinham do interior, né, que vinham de dentro do continente africano. Eles vão começar a ter contato com esses comerciantes e vão começar a adquirir alguns produtos que depois eles vão estar levando lá para a Europa. Com o objetivo de desenvolver o comércio e a exploração do continente africano, né? Então os portugueses eles tinham o objetivo de pegar produtos do continente africano e levar para a Europa, né? E também de estabelecer um comércio, estabelecer a exploração do continente africano. Eles vão criar feitorias. Lembram o que é feitorias? Como se fossem armazéns, onde eles armazenariam aqueles produtos que eles estão, né, pegando daquele local e deixava lá até que um navio viesse e pudesse levar lá para a Europa. Certo? Bom, em diversos pontos da costa, os portugueses também construíram fortes para proteger e facilitar as atividades comerciais. Na Guiné, por exemplo, anos antes de os portugueses chegarem ao Brasil, os colonos construíram o Forte de Arquim, em 1452. Pouco tempo depois, construíram em Gana o Forte de São Jorge da Mina, tá? Então o forte, pensa como se fosse uma fortaleza, tá? Um local onde eles pudessem proteger, tá? Todo esse comércio que eles estavam fazendo. Então pensa como se fosse uma fortaleza onde eles poderiam, né, proteger as suas feitorias. Eles protegeriam, né, os produtos que eles estavam retirando daquele local. E aí eles vão, né, fundar lá na Guiné
no ano de 1452, o Forte de Arquim, e depois, lá em Gana, né, onde a gente já viu, eles também vão fundar o Forte de São Jorge da Mina, certo? Bom, olha só essa imagem, gravura do Forte de São Jorge da Mina, em Gana, no século XVII. Bom, além disso, né, então, além deles fazerem as feitorias, deles estabelecer contato, né, com comerciantes que vinham do interior do continente africano, de construírem fortes, né, para proteger as suas feitorias, para proteger o seu comércio que eles tinham, eles procuraram se aproximar de chefes de tribos locais e de reis africanos, estabelecendo com eles uma relação de confiança e um comércio muito lucrativo, principalmente de ouro, marfim e escravos. Então, os portugueses, né, eles vão começar a estabelecer uma relação de amizade, uma relação de confiança com os reis, né, dos reinos africanos e também com os chefes de tribos. Mas, tio Lucas, chefes de tribos? Pessoal, lembra que eu falei para vocês, né, que lá no continente africano existe uma grande diversidade cultural, né? Existia pessoas com várias culturas, com vários modos de vida diferentes uns dos outros. Então, né, havia pessoas, né, havia grupos que se organizavam em reinos, como a gente viu no caso o reino de Gana, o reino do Congo, só que também havia grupos que se organizavam em tribos, como se fosse uma tribo indígena, tá? Então, os portugueses, que não eram bobos nem nada, eles vão começar a estabelecer uma relação de confiança com os chefes dessas tribos e com os reis, né, desses grandes reinos. E além disso, além dessa relação de confiança, eles vão começar a estabelecer um comércio que vai dar muito lucro para os portugueses. E eles vão comercializar produtos como ouro, marfim, né, que são aqueles dentes do elefante, e escravos, certo? Porém, por volta de 1525, os portugueses eles começaram a enfrentar dificuldades para conseguir ouro na costa africana, tá? Então eles vão começar a ter uma certa dificuldade, mais ou menos, né, por volta de 1525, de conseguir ouro, tá? No litoral africano. Foi então que eles vão começar a investir, né, em outro produto, tá? Em outro produto que vai trazer bastante dinheiro para eles, que vai ser o tráfico de pessoas escravizadas, tá? Então, quando o ouro ele vai acabando, né, ele vai se tornando escasso, eles vão começar a investir em outro produto, que vai ser o tráfico de pessoas escravizadas. Tio Lucas, mas por que você está falando produto? Porque naquele período eles não viam os negros africanos como pessoas, eles viam como produtos. A gente vai falar mais, né? Mais sobre esse assunto ainda. Bom, os africanos que há muito tempo faziam comércio de escravos com os árabes, incluíram os portugueses no negócio a partir do século XVI. Então, os africanos, eles já, né, estabeleciam, eles já vendiam outras pessoas, tá, para os árabes, né? E a partir do século XVI, os portugueses eles vão entrar também nesse negócio. Foi por causa dessa atividade que as regiões do Congo e de Angola também passaram a ser exploradas pela coroa de Portugal. A escravidão, né? Vamos ler, só ler o post-it. A escravidão entre alguns povos africanos era praticada há muitos séculos e se mantinha quando os portugueses chegaram ao continente no século XV. Mas na África, a escravidão não era imposta apenas sobre a população negra. Ela era imposta a qualquer pessoa ou povo que se tornasse prisioneiro de guerra e também ocorria quando alguém não conseguia pagar suas dívidas. O sistema de escravidão praticado na África permitia que os escravizados tivessem alguns direitos que eram respeitados por seus senhores. Eles podiam, por exemplo, herdar os bens de seu proprietário, adquirir propriedade e construir família. Então a escravidão já é uma coisa muito antiga, ela existia antes mesmo dos portugueses, né, começar a entrar nesse negócio. Mas era um pouco diferente da escravidão que a gente vai conhecer agora, né, a escravidão negra, a escravidão de pessoas com a pele negra,
tá? Muitas pessoas escravizadas eram levadas à Europa, mas como as colônias portuguesas que exploravam a cana-de-açúcar necessitavam de grande quantidade de trabalhadores, vender os escravos para os colonos passou a ser a opção mais lucrativa para os negociantes portugueses. Então, alguns escravizados eles vão ser levados para a Europa. Mas lembrem também que no século XV os portugueses encontraram um novo território. Um território aqui na América, certo? E esse novo território que eles encontraram, eles estavam produzindo o açúcar. Para produzir o açúcar tinha que fazer um trabalho duro, tinha que plantar a cana-de-açúcar e tinha todo o processo para produzir o açúcar. E as pessoas que estavam produzindo esse açúcar, eles precisavam de trabalhadores, precisavam de pessoas para trabalhar para eles. Então o que os portugueses vão fazer? Eles vão pegar essa grande quantidade de escravos que eles estavam pegando lá no continente africano e vão começar a vender aqui na América, começar a vender aqui no Brasil para as pessoas que estavam produzindo o açúcar, tá? Então olha só. As expedições para a África eram formadas por diversas caravelas e chegavam a transportar cerca de 250 cativos quando retornavam a Portugal. Para se ter uma ideia da intensidade desse comércio, estima-se que em 1530 os comerciantes portugueses já haviam transportado mais de 10.000 pessoas escravizadas para suas colônias em outros países europeus, tá? Então, lembrando que a escravidão começou mais ou menos em 1525, em 1530 eles já tinham, exportado mais de 10.000 vidas, na condição de escravos. Então, o que eles começaram a fazer, Eles começaram a pegar esses escravos lá do continente africano e começaram a trazer aqui para o Brasil para poder vender, tá? Para as pessoas que estavam produzindo o açúcar, para que esses escravos pudessem trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Bom, agora a gente vai fazer a atividade 2. Na atividade 2, a gente vai fazer o seguinte. Sobre o comércio dos portugueses na África, responda. Então, a gente vai falar sobre o comércio. Número 1. Qual era o interesse dos portugueses no continente africano no século XV e XVI? Então, qual era o interesse dos portugueses no continente africano entre os séculos XV e o século XVI? 2. Os portugueses comercializavam escravizados no continente africano. Como isso era possível? Como que era possível, Como que os portugueses eles conseguiam, comprar esses escravizados? 3. Onde os portugueses vendiam os escravizados que compravam na África? Aonde que eles vendiam esses escravizados? E para encerrar, nossa aula de hoje, lá na seção do Em Casa, vocês vão fazer a número 1, releia o tópico Os Bantus e os Sudaneses, que está na página 99 e 100, e preenche a cruzadinha, tá? E depois, na 2, vocês vão completar a tabela sobre o Reino de Congo e o Reino de Gana, tá? Qual é a localização do Reino de Gana e o do Reino de Congo? Qual que era a língua que eles falavam lá? E qual que eram as atividades que eles se destacavam, certo? Bom, é isso a nossa aula, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que principalmente que vocês tenham compreendido todo o conteúdo, beleza? Qualquer dúvida, anota no cantinho da apostila que na nossa aula ao vivo a gente tira todas essas dúvidas, beleza, pessoal? Então é isso. Até mais, Até nossa aula ao vivo. Bons estudos. Tchau, tchau.